Vamos agora, quinto ano, para a nossa aula de português. Já tivemos a de história, agora vamos para a de português. Vamos fazer uma interpretação de texto e também vamos estudar um assunto são os tipos de linguagem, certo? A interpretação de texto está nas páginas 24 e 25 do módulo 2. Vamos aqui, acharam aí? Você vai ler nas páginas 24 e 25 um trecho de um diário ficcional, ou seja, um diário inventado, não é real, sobre a viagem que Luísa e Júlia fizeram com a avó para um país bastante diferente do nosso. O país é o Vietnã. O Vietnã é um dos países mais populosos do Sudeste Asiático. Os vietnamitas, que são as pessoas que nascem no Vietnã, marcam o tempo seguindo o calendário chinês, que se inicia no dia 25 de janeiro. E cada ano é representado por um animal. Tem o ano do rato, da cobra, do coelho. Esse ano, gente, de 2020, no calendário chinês é o ano do rato, certo? Começou no dia 25 de janeiro, que eles começam diferente. O nosso ano começa dia 1º de janeiro, não é isso? O deles começa dia 25 de janeiro, e esse ano é o ano do rato. Aqui é o calendário chinês que os vietnamitas seguem. Cada ano corresponde a um animal. Pronto, vocês vão ler e fazer a interpretação, é bem tranquilo esse texto. Agora vamos para o assunto realmente, que é a linguagem formal e a linguagem informal. Existe uma diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais contraída, ou seja, mais leve. A familiaridade entre os interlocutores com quem nós estamos falando, por exemplo, pode influenciar em uso mais formal ou mais informal da língua. Vai depender de com quem estamos falando, não é isso? Formal. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão de leitura. O que é norma padrão? Eu não vou dizer tá, eu vou dizer está. Aí é a linguagem formal. Né é uma linguagem informal. Não é a linguagem formal, certo? Informal, quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua. Em vez de falar nós, falamos gente, né, aí, não é tá, tô, que na verdade é está, estou, aí seria a linguagem formal. Tá bom, é uma linguagem informal. Está bom, está bem, é a linguagem formal. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Por exemplo, eu aqui falando com vocês, eu estou usando as duas linguagens, não é isso? A formal e a informal. Porém, predomina, ou seja, eu uso mais a linguagem formal. Eu não fico, e aí galera, né, tá? Eu não fico assim. Mas eu, no decorrer da nossa conversa, eu uso sim. Tá, gente, normal isso. Nós acabamos misturando as duas linguagens. Só que sempre escolhemos uma para usarmos mais. Eu estou usando mais a linguagem formal. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída. No livro de vocês, na página 26, temos aí dois exemplos de bilhetes, um com a linguagem formal e o outro com a linguagem informal. Vamos lá? Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo. Aqui nós temos duas versões desse bilhete. O primeiro: bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do quinto ano A, não vai à escola nos próximos dias, porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Esse aqui está usando a linguagem formal. Observem a forma como ele fala, né? Que ele escreveu, o uso das palavras, certo? Vamos agora para o outro exemplo. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí?
Quando puder, eu levo atestado. Abração, Beto. Obviamente, ele usou aqui a linguagem informal. Ainda usou ETs, misturou, né? Que ele usou BLZ, que é beleza, que é uma linguagem da internet. Zicado, que é uma gíria. Tá, que é uma palavra do vocabulário informal. Abração, é informal. Tem como avisar a galera aí? Isso não é assim que nós escrevemos num texto formal, não é isso? Então, ele aqui usou predominantemente a linguagem informal. Aqui nós temos um texto que está na página 28 do livro de vocês. Um quadrinho. E aí, pronto para um rolê de bike? Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Antigamente, os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de Araque. Essa mina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras. Observem essas palavras que estão no azul mais forte, não é isso? São gírias. São termos que nós utilizamos a depender do grupo, porque as gírias elas não demoram muito tempo, gente. As gírias do meu tempo não são as gírias do tempo de vocês, do tempo dos pais de vocês, porque eu sou mais velha do que os pais de vocês, da grande maioria. Então, as minhas são bem mais antigas, as dos pais de vocês são um pouco antigas, mas não muito. As que vocês usam já são bem mais recentes. Então, as gírias mudam. Se eu falar uma gíria aqui do meu tempo, vocês vão dizer, hã? Nunca ouvi falar isso aí, porque não se usa mais, certo? Gíria. Gírias. Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram usados termos como zicado, sem chance e galera. Esses termos não são usados por qualquer pessoa. Eles são um exemplo de palavras que surgem em determinados grupos. Termos como rolê de bike, casca grossa e mina são gírias. Galera é uma gíria antiga e que é utilizada até hoje. Pode ser que um dia ela pare de ser usada, mas ela vem passando pelos tempos. Desde o meu tempo já se falava essa palavra galera, essa gíria é galera. Gírias são palavras ou expressões informais e informais. Um texto formal, nós não encontramos gírias. E se ela estiver lá, elas estarão entre aspas, mostrando que é um termo que não é adequado para aquele tipo de texto, certo? São palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum. Os surfistas eles têm têm gírias próprias, como a gente viu aqui. Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Quando ele fala naquele pico, ele está falando em relação às ondas. Uma outra pessoa que não seja surfista pode não entender o que ele está dizendo, mas se ele fala isso com um surfista ou com alguém que entende de surf, vai entender na hora o que ele quer dizer. Eu mesma não entenderia. Skatista. Ele fala aqui, essa mina tem base, está apavorando nas manobras. Também é uma linguagem própria que eles usam lá no skate, quando eles estão com skate. Então, são gírias próprias de skatistas. Os pescadores também têm, o mar não está para peixe. Ele quer dizer o quê? Que não está conseguindo pegar peixe com facilidade. São gírias próprias deles. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Nós falamos, e fulano está apavorando. É uma gíria própria dos skatistas, mas nós usamos também. Então, ela acaba saindo daquele meio e passando a ser usada por outras pessoas. O surgimento e uso de gírias, expressões mostram como a língua é viva e está sempre mudando. Como eu disse a vocês, gírias do meu tempo não são as gírias do tempo dos pais de vocês, não são gírias dos tempos de vocês, não é isso? As coisas vão mudando. Estudar essas variações é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da língua portuguesa. Estamos vendo como ela muda, como ela caminha. Nossa língua não é uma língua parada, ela está sempre em evolução, em mudanças. Amores, todos esses assuntos estão explicação e atividades das páginas 24 até a página 30, certo? Façam, respondam com carinho. Beijos, amores, fiquem com Deus.